Bem-vindos, amantes do autoconhecimento, a mais um episódio. Hoje vamos explorar uma prática espiritual antiga que atravessa o tempo e as culturas, mantendo uma conexão viva com o mundo espiritual e com a natureza ao nosso redor. Hoje vamos falar sobre o xamanismo. O xamanismo não é apenas uma religião ou até mesmo um sistema de crenças. Ele é, na verdade, uma prática ancestral de cura e conexão espiritual e até mesmo uma sabedoria intuitiva. Ao longo dos milênios, culturas indígenas de diversas partes do mundo, desde as tribos da Sibéria até as Américas e a Ásia, desenvolveram práticas xamânicas como forma de se comunicar com o mundo dos espíritos e a natureza. Mas o que exatamente é o xamanismo? Essencialmente, o xamanismo envolve a figura do xamã. Ele é um intermediário entre o mundo humano e o mundo espiritual. O xamã, então, ele tem a capacidade de entrar em estados alterados de consciência, frequentemente através de rituais com tambores, danças e também com o uso de substâncias sagradas para acessar a sabedoria e a cura vindas do que ele chama de realidade não ordinária ou mundo espiritual. Então, pessoal, os xamãs acreditam que tudo está interconectado. Para eles, o mundo físico e o espiritual são dois lados da mesma moeda. Então, eles atuam como curandeiros, conselheiros e guias espirituais, ajudando as pessoas a restaurar o equilíbrio em suas vidas, sejam esses desequilíbrios físicos, emocionais ou espirituais. E o interessante é que, mesmo com suas raízes no passado, o xamanismo ainda ressoa profundamente nesse nosso mundo moderno. Ele também oferece ferramentas para aqueles que buscam uma conexão um pouco mais profunda com a natureza, consigo mesmo e com o universo ao redor. Neste episódio, vamos explorar as origens do xamanismo, suas práticas centrais e como ele pode nos guiar em nossa própria jornada de autoconhecimento. O xamanismo é uma das tradições espirituais mais antigas da humanidade, com mais de 30 mil anos de história. Suas práticas podem ser encontradas em civilizações antigas, em regiões, como eu disse antes, na Sibéria, na América do Norte, na América Central, na Austrália e entre as tribos indígenas da nossa Amazônia. Os primeiros xamãs eram vistos como aqueles que podiam viajar entre os mundos. Eles entravam em estados alterados de consciência através de cantos, tambores ou plantas medicinais para visitar realidades espirituais. Esses xamãs, eles voltavam dessas viagens com sabedoria, mensagens dos ancestrais, ou até mesmo espíritos animais. Esses ensinamentos ajudavam as tribos a manter
manterem o equilíbrio e a harmonia com a natureza e entre si. Então, com o tempo, o xamanismo evoluiu, mas a sua essência, ela permaneceu a mesma, que é a crença de que o mundo visível e o mundo invisível estão conectados e de que, ao acessarmos essas dimensões ocultas, podemos curar a nossa alma, restaurar a nossa saúde e até mesmo descobrir o nosso verdadeiro propósito. No coração do xamanismo, encontramos uma prática fascinante e transformadora, a chamada jornada xamânica. Mas o que exatamente é essa jornada e por que ela é tão importante? Então, pessoal, para entender isso, nós precisamos mergulhar de novo na ideia da figura do xamã, alguém que atua como um intermediário, né, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Na visão xamânica, os problemas que enfrentamos, sejam eles físicos, sejam eles emocionais ou até mesmo espirituais, todos eles possuem suas raízes em um desequilíbrio entre esses dois mundos. Então, o papel do xamã é viajar entre essas realidades para buscar sabedoria, cura e orientação. Mas como o xamã faz isso, né? Ele faz através de um estado alterado de consciência, que é muitas vezes induzido por sons rítmicos de tambores, cantos sagrados ou, como em algumas culturas, com o uso de plantas medicinais como a ayahuasca ou o peyote. Esses elementos, eles criam uma vibração que ajuda o xamã a entrar no que é chamado de estado xamânico, uma condição mental onde ele pode acessar o mundo invisível. Nesse estado, o xamã embarca em uma jornada espiritual que leva a diferentes dimensões ou realidades não ordinárias. Ele pode até mesmo encontrar energias aliadas, como animais de poder, que passam a atuar como guias, ou até mesmo espíritos ancestrais que ensinam a eles sabedoria e cura. O objetivo é sempre o mesmo: trazer de volta uma resposta, uma cura ou um insight que ajude a pessoa a restaurar o equilíbrio nela ou até mesmo no seu mundo físico. Um ponto importante é que, para o xamã, o mundo espiritual, ele não é abstrato. Ele é tão real quanto esse nosso mundo material. E o que acontece nesse reino invisível tem um impacto direto no nosso corpo, na nossa mente e na nossa alma. Então, doenças, por exemplo, são muitas vezes vistas como manifestações de um problema espiritual, um distúrbio de energia que precisa ser corrigido no mundo espiritual, para que assim a cura ocorra no seu corpo, ou melhor, no mundo físico. Então, imagina por um momento que cada desafio que você enfrenta não é apenas algo externo, mas também possui suas raízes em algo mais profundo, algo espiritual. O xamã, ele entende isso e em sua jornada ele busca a verdadeira causa desses desequilíbrios. No mundo moderno, pessoal, muitas vezes nos esquecemos, dessa dimensão.
espiritual da vida. Acabamos vivendo tão focados no que é tangível, né, no que podemos ver e tocar, que acabamos desconectados desse mundo invisível que, na verdade, afeta tudo o que somos. O xamã nos lembra que, para encontrar o equilíbrio e a paz, precisamos olhar além da superfície. E é aí que entra o poder transformador dessa jornada xamânica. Ao se conectar com o mundo espiritual, o xamã pode acessar um campo de sabedoria ancestral que, na verdade, pessoal, está disponível para todos nós, mas que muitas vezes ignoramos. Então ele traz de volta a cura, orientação, proteção, que são aplicadas para ajudar a comunidade, né, e o indivíduo a se reconectarem com a sua essência espiritual. Quando o xamã retorna dessa jornada, né, ele carrega consigo não apenas respostas, mas também a cura para a alma. No xamanismo, a cura não é apenas física, ela começa no espírito, restaurando o equilíbrio e a harmonia entre o mundo visível e invisível. Esse é o verdadeiro poder do xamã. Alguém que viaja entre os mundos para nos ajudar a encontrar a cura que estamos buscando, muitas vezes dentro de nós mesmos. No xamanismo, a natureza não é apenas o cenário onde vivemos, mas uma parte viva e interconectada do nosso ser. Para os xamãs, cada árvore, cada animal, cada rio, montanha ou pedra tem uma alma. E essa visão nos leva a um conceito central do xamanismo, que é a harmonia com os ciclos naturais. O xamanismo sempre se baseou em uma relação íntima e respeitosa com a terra. O xamã, ele é, na verdade, o guardião dessa sabedoria natural. E ele entende que a saúde humana, física, mental e espiritual, está profundamente conectada à saúde do planeta Terra. Quando estamos em harmonia com a natureza, estamos em equilíbrio com nós mesmos. Mas quando nos afastamos desse ciclo natural, o desequilíbrio começa a surgir. Pensa nos ritmos naturais que nos cercam. O ciclo do dia e da noite, as estações do ano, as fases da lua. Esses são todos ritmos da Terra. E no xamanismo, viver em sintonia com eles é fundamental para manter o equilíbrio. Por exemplo, os xamãs acreditam que certas épocas do ano, como os solstícios e os equinócios, são momentos de transição energética, quando os portais entre os mundos estão mais abertos e a comunicação com os espíritos se torna mais acessível. Mas essa conexão com a natureza, ela vai muito além dos ritmos externos. Para o xamã, nós somos a natureza, assim como uma árvore que cresce em ciclos. Também temos os nossos próprios ciclos de crescimento, transformação e renovação. A sabedoria do xamã é
entender esses ritmos e nos ajudar a viver em alinhamento com eles. Por exemplo, quando estamos fora de sintonia com a natureza, seja por meio de escolhas de vida que nos desconectaram, né, dessa nossa conexão com a Terra, ou seja, pela forma como consumimos recursos naturais ou como ignoramos nossos próprios ciclos internos de descanso e renovação. Isso se manifesta sempre, pessoal, em desequilíbrios físicos e emocionais. Então, o papel do xamã aí é basicamente relembrar a comunidade da importância de respeitar esses ciclos naturais, tanto dentro de nós quanto no mundo ao nosso redor. A pergunta é: como você se sente quando está em contato com a natureza? Talvez uma caminhada na floresta ou beira-mar faça você se sentir mais tranquilo, mais centrado. E isso, pessoal, não é por acaso. A natureza tem um poder profundo de nos curar. E o xamanismo nos ensina a reconhecer e honrar essa sabedoria. E não estamos falando apenas de uma conexão superficial, não, tá? O xamã, na verdade, ele acredita que a terra é sagrada. E ele ouve os espíritos da natureza. Ele consegue até mesmo falar com animais, falar com as árvores e com os elementos. Tudo ao seu redor tem uma mensagem, uma lição, um espírito que pode ensinar e guiar. Quando aprendemos a nos alinhar com esses ciclos naturais, começamos a ver a vida de uma maneira muito diferente. Começamos a perceber que assim como a Terra passa por ciclos de crescimento, morte e renovação, nós também passamos. Então essa visão ela nos ajuda a encontrar uma nova perspectiva sobre os desafios da vida. O inverno, por exemplo, ele daí representa um momento de introspecção e repouso, enquanto a primavera traz o renascimento e a ação. Então, quando vivemos em harmonia com esses ciclos, entendemos que a vida não é uma linha reta, mas sim uma dança cíclica, cheia de altos e baixos. Cada fase tem o seu propósito e poder. O xamanismo, então, ele também ensina, ao nos alinharmos com a natureza, podemos encontrar a cura, o equilíbrio e a paz que muitas vezes buscamos fora de nós. É na simplicidade, desses ciclos que encontramos uma profunda sabedoria de vida. A cura para o xamã é algo que vai muito além da simples restauração da saúde física. Ela envolve uma compreensão profunda do desequilíbrio que está ocorrendo no nível espiritual, no nível emocional, no nível energético. No xamanismo, toda doença, dor ou sofrimento surge de uma desconexão, seja da nossa própria alma, da natureza ou do mundo espiritual. É aí que a famosa cura xamânica entra em ação.
Diferente, pessoal, da medicina moderna que foca nos sintomas físicos, o xamã busca as causas espirituais. Para ele, cada enfermidade é o reflexo de um distúrbio energético mais profundo. E para curar o corpo, é necessário primeiro curar o espírito. E esse processo de cura não é apenas sobre aliviar os sintomas, mas sobre restaurar o equilíbrio e a harmonia do ser com o todo. Um dos métodos mais poderosos de cura no xamanismo é o ritual de limpeza espiritual. Durante esse processo, o xamã utiliza ferramentas sagradas, como, por exemplo, plantas medicinais, fumaças de ervas, como a sálvia ou até mesmo o tabaco, né? E também instrumentos sonoros, como tambores, maracás, para limpar as energias negativas acumuladas. Acredita-se que essas energias densas e negativas bloqueiam o fluxo natural de energia vital, o que, em última análise, se manifesta como doenças no nosso corpo físico. Eu acredito que você já teve a sensação de que algo não estava bem, mesmo que fisicamente você pareça, né, talvez está ok. Né? Talvez uma sensação de vazio, de desconexão, como se algo estivesse fora do lugar. Essa sensação é o que o xamanismo vê como um sinal de que há algo errado no nível espiritual. E é exatamente aí que o xamã trabalha para restaurar o equilíbrio. Além das limpezas, a cura xamânica também pode envolver a famosa prática de recuperação da alma. Esse conceito central no xamanismo, né, ele sugere que, ao longo das nossas vidas, partes da nossa alma podem ir se fragmentando ou se perdendo devido a traumas, medos ou experiências dolorosas. Quando essas partes se perdem, ficamos enfraquecidos espiritualmente, o que aí pode levar a doenças emocionais, como a depressão, a ansiedade, ou até mesmo uma sensação de vazio. Nesse caso, pessoal, mais uma vez, o xamã, em sua jornada espiritual, busca essas partes perdidas da alma e as traz de volta, reintegrando elas à pessoa, ajudando a se tornar completa novamente. Esse processo de recuperação da alma, ele é visto como uma cura profunda, pois permite à pessoa se reconectar com a sua verdadeira essência, com a sua força vital e com a sua sabedoria espiritual que estava perdida, né? O que é interessante, na minha opinião, sobre a cura xamânica é que ela nos lembra que a verdadeira cura não acontece apenas no corpo, mas no espírito. E para você que está assistindo e não é ainda aluno da nossa escola, da Ben School, a gente consegue basicamente ensinar você a se tornar o seu próprio xamã. E se você ainda não estiver preparado, você pode procurar um profissional do bem que consegue fazer exatamente o que está descrito, né, nesse nosso podcast de hoje, através das nossas técnicas
Sendo assim, quando conseguimos curar a nossa alma, o corpo segue naturalmente o caminho do equilíbrio. Você notou que ao nos aprofundarmos no xamanismo, fica claro que esta não é apenas uma prática espiritual antiga, mas também uma ferramenta poderosa para esse nosso mundo moderno? Em um tempo em que muitos de nós estão literalmente desconectados da natureza, né, de nós mesmos e de nosso propósito, o xamanismo ele oferece, né, um caminho de volta, uma, uma maneira de nos reconectar com o que realmente importa. No ritmo frenético da vida contemporânea, a ideia de se sentar e ouvir o ritmo dos tambores ou o sussurro do vento parece uma coisa estranha. No entanto, é exatamente essa pausa, essa reconexão com a natureza e o mundo espiritual que nos permite lembrar quem realmente somos. O xamanismo nos convida a lembrar que, por mais que nos distanciemos, somos partes fundamentais da vida e da terra, parte de uma teia muito maior, e que, ao ignorar isso, nos distanciamos da nossa essência. Pensa na sabedoria ancestral que os xamãs preservaram, pessoal, ao longo dos milênios. Eles nos ensinaram que o sofrimento não precisa ser um estado permanente e que a cura está disponível para todos aqueles que buscam restaurar a sua conexão espiritual. Eles nos lembram que a natureza é nossa aliada, que o mundo invisível pode nos guiar e que para sermos verdadeiramente inteiros, completos, precisamos honrar tanto o corpo quanto a alma. E essa é a grande revelação do xamanismo para o mundo moderno. Em meio à tecnologia, ao caos e à desconexão, ainda podemos encontrar o equilíbrio. E através dessas práticas xamânicas, podemos lembrar que a cura não vem de fora, mas de dentro. Ela vem de nos alinharmos novamente com a natureza e com os ciclos da Terra, e principalmente com a sabedoria espiritual que habita em cada um de nós. Para muitas pessoas hoje, o xamanismo oferece uma forma de cura que transcende o corpo físico. Ele proporciona uma cura que vai direto ao espírito, nos ajudando a curar não apenas nossas doenças físicas, mas também os nossos medos, traumas e desconexões. No final das contas, o xamanismo é sobre encontrar o caminho de volta para si mesmo. Então, pessoal, em um mundo tão acelerado, muitas vezes desorientador, o que podemos aprender com esses ensinamentos? Podemos aprender que a verdadeira paz vem da reconexão. A reconexão com nós mesmos, com a natureza e com o universo invisível que nos rodeia. A grande recompensa que o xamanismo nos oferece
possivelmente é a lembrança de que não estamos sozinhos. Somos parte de algo muito maior e, ao nos reconectarmos com essa verdade, encontramos a cura, encontramos o equilíbrio e encontramos a sabedoria que buscamos. O xamanismo é um convite para voltarmos para casa. Não uma casa física, mas uma casa espiritual, onde podemos nos sentir em paz, em equilíbrio, em harmonia com tudo que nos cerca. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada ao coração do xamanismo. Se você gostou desse episódio, confira os nossos outros conteúdos sobre práticas espirituais ancestrais, onde continuamos a explorar como essas tradições podem transformar as nossas vidas. Até a próxima e lembre-se, a saída é para dentro.